Olá, curiosos e curiosas do canal Impressionante. Preparamos neste vídeo 21 fotos antigas. Então vamos lá conhecer a lista das fotos. Che Guevara e Fidel Castro. Junto com Raul Castro, irmão de Fidel, eles lideraram uma guerra de guerrilhas. Em 26 de julho de 1953, Fidel foi capturado e acabou condenado a 15 anos de prisão. Libertado por uma anistia a presos políticos, ele se exilou no México, onde conheceu o médico argentino Ernesto Che Guevara. Che era o estrategista militar da Revolução e Fidel, o organizador político, e com cerca de 80 combatentes, a guerrilha voltou a Cuba em 1956 para tomar o poder. Chimpanzé após uma missão bem-sucedida no espaço em 1961. Rem tornou-se o primeiro chimpanzé no espaço. A bordo do foguete Mercury Redstone, ele fez um voo suborbital muito similar ao de Alan Shepard. Rem foi trazido de Camarões, onde nasceu em julho de 1957, para a base da Força Aérea Holloman, no Novo México. A missão de Rem abriu o caminho para o lançamento bem-sucedido do primeiro astronauta humano dos Estados Unidos, Alan B. Shepard Jr., em 5 de maio de 1961. Chuck Norris e Bruce Lee. Uma das lutas mais comentadas entre Bruce Lee e Chuck Norris no filme O Caminho do Dragão é lembrada e postada na internet. O mais incrível é que as longas cenas de batalha poderiam ter acontecido entre Bruce e outros. Sim, Chuck Norris não era a primeira escolha. Construção da Ponte Golden Gate, 1937. A ponte Golden Gate foi construída entre janeiro de 1933 a maio de 1937. Ela é uma ponte pêncil com 2.737 metros de comprimento total, incluindo os acessos, e 1.966 metros de comprimento suspenso, sendo a distância entre as duas torres de 1.280 metros. Estas torres de suspensão, por sua vez, erguem-se a 227 metros acima do nível do mar. A ponte Golden Gate, em São Francisco, Califórnia, com mais de 1.500 suicídios, é o lugar onde mais se cometem suicídios no mundo. Construção da Torre Eiffel, 1880. A torre, projetada para ter 300 metros, levou apenas 2 anos para ser construída. O engenheiro civil Gustave Eiffel não deu ouvidos para os protestos e ergueu sua torre. Em 1909, a torre quase foi demolida. O que salvou foi a antena de rádio colocada posteriormente. Mal sabiam que ela se tornaria uma verdadeira mina de ouro. Até o final de 2017, foram 300 milhões de visitantes. Isso dá um lucro médio de mais de 70 milhões de euros por ano. Construção do Muro de Berlim em 1961. A construção do Muro de Berlim está relacionada com a fuga de população da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental durante toda a década de 1950 e começo da de 1960, e a construção do muro foi iniciada em agosto de 1961. A operação para construir o muro foi conduzida de maneira extremamente secreta, uma vez que se temia uma reação das nações ocidentais, bem como temia-se que, caso a informação vazasse, um número gigantesco de pessoas fugisse de última hora. Somente 60 pessoas sabiam de sua existência no início. Disney World em construção. No dia 18 de julho, quando o parque abriu para o público em geral, as filas para entrar começaram por volta das 2 da manhã e aproximadamente 50 mil pessoas visitaram o parque.
A Disneyland já teve mais de 650 milhões de visitantes desde a sua abertura. Embora Walt Disney já fosse famoso por filmes na época, a abertura da Disneyland mudou completamente a história da empresa, incluindo sua expansão para o Walt Disney World alguns anos depois. Funcionários da Disney na cafeteria em 1961. E na foto, tirada em 1961, temos um flagrante dos funcionários da Disney numa cafeteria. Walt Disney desenhando Mickey Mouse, o maior símbolo de sua empresa, criado em 1928. Walter Elias Disney foi o fundador da The Walt Disney Company e tornou-se famoso por seu pioneirismo no ramo das animações. O personagem Mickey Mouse foi criado por ele em 1928 e se tornou o maior símbolo de sua empresa. Desastre de Hindenburg, 6 de maio de 1937. O desastre de Hindenburg ocorreu em 6 de maio de 1937, em Lakehurst, Nova Jersey, Estados Unidos. O dirigível alemão de passageiros Hindenburg pegou fogo e foi destruído durante a sua tentativa de atracar com seu mastro de amarração na Estação Aérea Naval de Lakehurst. A bordo estavam 97 pessoas, sendo 36 passageiros e 61 tripulantes, e houve 36 mortes, 13 passageiros, 22 tripulantes e um trabalhador no solo. Ducky Kahanamoku, o pai do surf. Ducky Kahanamoku foi um atleta olímpico havaiano muito famoso no início do século XX. Ele foi o responsável por popularizar o surf em todo o mundo. A foto foi tirada no Havaí, em 1920. Elvis no Exército, 1958. Em 24 de março de 1958, um dia apelidado pela mídia como Black Monday, quando Elvis Presley estava no auge de sua carreira, começou o serviço militar de Elvis. Ele foi colocado numa divisão blindada perto de Frankfurt, na Alemanha, como motorista de caminhão de um oficial chamado Capitão Russell. Russell supostamente odiava a fama do roqueiro. As mulheres seguiam Elvis onde quer que ele fosse. O correio da empresa passou de um pacote por dia para 15, e as meninas alemãs tentavam escalar a cerca da base para ver o cantor, informava a BBC. Então, o Capitão Russell transferiu Elvis para um pelotão liderado pelo Sargento Ira Jones. O Sargento Jones não aceitava desaforo de ninguém, disse William Taylor, um tenente da época à BBC. Se quiserem manter a mídia longe de Presley, ele era o cara certo para isso. Homem alemão que se negou a saudar Hitler por ter sido proibido de se casar com uma judia, Irma Eckler. Nessa foto histórica tirada em 1936, August Landmesser se nega a saudar Adolf Hitler. Ele era contra o nazismo por ter sido proibido de se casar com Irma Eckler, uma judia que posteriormente foi morta em um campo de concentração. Howard Carter abrindo o túmulo do faraó Tutankhamon em 1922, a tumba faraônica mais bem conservada já encontrada no Vale dos Reis, no Egito. O arqueólogo Howard Carter abre o túmulo do faraó Tutankhamon em 1922. Esta foi a tumba faraônica mais bem conservada e intacta já encontrada no Vale dos Reis, do Egito. Na descoberta, haviam mais de 5.000 objetos amontoados no pequeno túmulo. Entre as requintadas estátuas e joias de ouro, caixas e barcos decorados e carruagens desmontadas, haviam também objetos triviais da vida cotidiana, como pães, restos de carne, cestos de grão de bico, lentilhas e tâmaras. Havia também
Guirlanda de Flores. Jimi Hendrix e Mick Jagger, 1969. Esta foto foi tirada pelo fotógrafo Ed Kramer por ocasião do aniversário de Jimi, em 27 de novembro de 1969. Jimi Hendrix havia ligado para o fotógrafo e disse: "Vou ver os Stones esta noite. Você quer ir?" Lá foram os dois para o show dos Rolling Stones e, lá chegando, foram para o camarim onde tiraram essa foto com Mick Jagger. Jung e Freud descansando após sauna em 1907. A foto, tirada em 1907, mostra o psiquiatra Carl Jung e o psicanalista Freud descansando após a sauna. Os dois se encontraram pela primeira vez naquele ano e se tornaram grandes amigos. Freud e sua assistente Off, da raça Chow Chow. O pai da psicanálise, Freud, acreditava que os cachorros ajudavam a acalmar as pessoas e, por isso, atendia seus pacientes acompanhados de Off, sua cadela da raça Chow Chow. A mãe migrante. A foto, tirada pela fotojornalista Dorothea Land em 1936, se tornou um ícone da depressão nos Estados Unidos. A mulher retratada na imagem é Florence Owens Thompson. Aos 32 anos de idade, ela era mãe de 6 filhos e passava por necessidades em um acampamento de imigrantes. Calma, esta foto não é o que parece à primeira vista. São apenas manequins derretidos após um incêndio no Museu de Cera Madame Tussauds, em Londres, 1930. São muito realistas, não? Marilyn Monroe conhece a Rainha Elizabeth II, 1956. No dia 29 de outubro de 1956, ocorreu a Royal Film, performance do filme A Batalha do Rio da Prata, em Londres. Marilyn Monroe, Victor Maturi, Joan Crawford e Brigitte Bardot foram algumas das celebridades convidadas para o evento para conhecer a rainha e assistirem ao filme. Ambas, Marilyn Monroe e a Rainha Elizabeth, tinham 30 anos. Martin Luther King removendo uma cruz queimada de seu quintal. Ao lado de seu filho, o pastor e ativista Martin Luther King retira uma cruz queimada de seu quintal. O objeto provavelmente foi plantado por racistas ligados à Ku Klux Klan, grupo que pregava a supremacia branca. E aí, curiosos, gostaram dessas fotos? Temos mais vídeos interessantes com fotos antigas e outros assuntos. Assistam eles aqui no nosso canal Impressionante. Veja os links na descrição deste vídeo.